Boa noite, galera. Vou aqui para nossa entrevista com o Fernando Rossini, preparador do Corinthians. Vamos chamar ele aqui para nossa conversa. Tivemos algum problema com a internet, conexão, problema de volume. Agora vamos ver se a gente consegue dar andamento a essa live, essa entrevista. Paulinha, seja bem-vindo, a todos estão chegando aí. Opa, agora foi. Tá conseguindo me ouvir? Eu não consigo te ouvir, hein? Tira o fone. E aí, tá escutando? Agora sim. Agora foi. Bom, galera, boa noite. Vamos fazer nossa entrevista aqui com o Fernando Rossini, preparador físico do Corinthians, categoria de base. Estava um problema na internet aí, de conexão. Ambos a parte não estavam conseguindo conectar. O áudio também estava ruim. Mas agora deu tudo certo. Vamos conhecer um pouco da vida do professor aí, sobre como tudo começou, a carreira dele, sua história. Depois tivemos algumas perguntinhas decorrer da semana. Fica à vontade. A casa é sua. Beleza, tá escutando aí, Rodrigo? Tudo certo aí com o som agora? Agora estou tranquilo. Então tá bom. Boa noite aí a todos aí. Obrigado pelo convite, tá, Diogo? De poder conversar um pouquinho aí, né, sobre a nossa profissão, né? Que a gente gosta tanto e é sempre bom conversar sobre ela, né? Bom, sou formado em Educação Física, né? Para poder trabalhar com o futebol, né? Era uma forma, como eu não fui jogador, né? Era uma forma da gente quer trabalhar com futebol e para a gente conseguir entrar, né, no mercado há um tempo atrás, né? Hoje é um pouco mais fácil, né? Entrar como técnico, mas sempre gostei da área. E daí eu me formei em Educação Física. E aí comecei a trabalhar com futebol, trabalhei em alguns projetos durante a faculdade. E depois resolvi trabalhar com alto rendimento, né? E daí passei por alguns clubes, né, nesse percurso aí, como Desportivo Brasil, Ponte Preta, Ituano, São Bernardo, e há 4 anos eu estou aqui no Corinthians, na categoria de base aqui do Corinthians. Né? Você acha que quem está na capital tem mais chance de trabalhar com futebol? Ou isso não importa? Não tem nada a ver. Olha, eu acho que para trabalhar com futebol, eu acho que não necessariamente você tem que estar na capital, né? Você tem que querer muito aquilo ali, né? Querer, né, se dedicar para chegar, né? Para alcançar seus objetivos, né? Então, assim, você pega aqui no Corinthians, por exemplo, algumas pessoas são de São Paulo, mas tem bastante gente do interior, tem bastante gente do sul, enfim, vários locais do país, né, que acabam se reunindo aqui no Corinthians. Talvez, assim, por a gente estar mais próximo, num eixo aqui, Rio, São Paulo, né, você tenha mais acesso aos clubes, enfim, mas isso não é um fator limitante, né, para quem realmente quer seguir essa carreira, essa profissão. Eu acho que isso aí não pode, a pessoa não pode
fazer com que isso seja um fator limitante para a carreira ou o sonho dela, né? Bom, tivemos uma pergunta agora há pouco. O Vinícius perguntou como que você conseguiu chegar no Corinthians, como que você foi porta a porta, mandando currículo, entrando no site, ou por indicação, e como que funciona essa parte de indicação, se for desse jeito? Uhum. Bom, eu já trabalho com futebol aí há quase 20 anos, né? E nesse percurso, a gente vai fazendo, sempre você vai fazendo contatos, vai fazendo network. Então, por isso que é importante, em qualquer lugar que você esteja trabalhando, você fazer sempre o seu melhor e sempre um bom trabalho. Porque sempre vai ter alguém ali vendo e que pode, lá na frente, te ajudar de alguma forma, né? Então, é assim, você vai fazendo network, você vai trabalhando com pessoas, e essas pessoas também, elas vão evoluindo na carreira, vão trabalhando nos clubes grandes, vão trabalhando nas equipes profissionais, e elas vão indicar, vamos dizer assim, para entrevista, é claro, pessoas que elas conhecem, confiam, que fazem um bom trabalho, né? Então foi assim que aconteceu aqui no Corinthians. Eu já tinha trabalhado, né, com um fisiologista aqui, coordenador da preparação física, né? E aí trabalhei junto com ele em outras equipes, e aí ele veio para o Corinthians, e aí ele me indicou para um processo seletivo, né? Mas não que ele me indicou e eu já vim direto, não. Ele me indicou um processo seletivo, eu fiz a entrevista, tal, com o gerente na época, né, com o próprio técnico, com o diretor, enfim. E daí eu acabei sendo aprovado, e aí desde então estou evoluindo aqui no clube, né. Legal. Ricardo perguntou, qual é a função do preparador físico? Essa aí é uma boa pergunta, né. Bom, vamos lá. Quais são os objetivos aí da preparação física no futebol, né? Primeiro, melhorar os atletas. Então, a gente tem que melhorar o rendimento deles. Esse é o ponto principal. Segundo, diminuir o número de lesões, né? Então, a partir do momento que a gente consegue melhorar a performance, a gente também tem que ficar atento com diminuir o número de lesões. E além desses dois fatores, fazer com que o atleta que se machucou retorne mais rápido à sua performance de jogo, né? Então, esses aqui são os objetivos da preparação física. E o preparador físico, ele vai ter o papel ali de avaliar os atletas, né, para saber em que momento físico, vamos dizer assim, eles estão, né? A gente vai ajudar a comissão técnica a planejar e organizar as sessões de treino, as distribuições da carga, e a gente vai controlar essa carga através do monitoramento, por exemplo, de GPS ou de percepções aí subjetivas. A gente vai monitorar como é que os atletas e como essa carga está sendo, como os atletas estão recebendo esse estímulo, né? Então, acredito que essa seja a função do preparador, né? E, além disso, fazer com que os atletas que se machucaram, eles retornem de uma forma mais rápida, né? Para a performance esportiva, além da gente fazer com que esses atletas que se machucaram retornem mais rápido e se recuperem, para eles poderem estar de forma mais rápida prontos aí para os próximos jogos, próximos treinos, enfim, e fazer com que eles se machuquem menos também. Então, acho que são todos esses fatores aí que o preparador físico ele vai ter como trabalho, né, num clube. Legal. Bom, uma pergunta meio delicada aqui. Falaram muito, o pessoal quer saber quanto que é o din-din, né? Então, média aqui, qual é o salário de um preparador físico? Teve outra aqui, deixa eu puxar, que é meio parecida. Acho que foi aquela da Thalita, né? Mais ou menos, qual é a média que um preparador físico, eu acredito que em times menores é um preço e times maiores, como o Corinthians, é outro. Acho que como toda profissão, né, Diogo, vão ter profissionais que vão ganhar menos e profissionais que vão ganhar mais. Então tem até um ranking da CBF, que a CBF acho que ela faz isso anualmente,
que ela passa uma média de acordo com o time que é Série A de brasileiro, Série B e a região do Brasil que esse time se encontra. E vai variar muito, e se é base ou profissional. Então você pega na base, vai ter profissional aí ganhando talvez um salário mínimo, e o preparador físico da seleção brasileira ganha 100 mil reais. Então, é uma distância muito grande, dependendo se você está na Série A, Série B, no profissional, num time grande ou num time menor, igual você falou ali, vai acabar variando bastante. Então é difícil você fazer uma média, né? Porque a média vai ser 50 mil, um ganha 1.000, outro ganha 100 mil, a média é 50 mil. Então, mas é difícil, assim, você falar, né? Mas as equipes de região sul e sudeste, um salário um pouco maior do que região norte, nordeste, por exemplo. Você acha que, assim, que nem times assim como São Paulo, times grandes, né? Acho que o dirigente, quem cuida dessa parte de preparação física, ADM, acho que eles não têm muita paciência quando muito jogador começa a se machucar. Não sei como é a categoria de base. Aí o que a gente tem mais divulgação é mais um profissional. Quando o cara começa a se machucar, o técnico olha e fala, não tenho elenco, eu vivo machucado. Você acha que eles não têm paciência com o trabalho de vocês que estão nos bastidores? Eu tenho uma frase que é assim no futebol, Diogo, se não fosse o preparador físico, quem eles iam colocar a culpa, né? Então, às vezes, mas eu acho que vem mudando muito isso, viu, Diogo, ultimamente. Eu acho que os profissionais da base, eles estão sendo cada vez mais valorizados e vem fazendo cada vez melhores trabalhos, tá? E eu acho que que você falou ali, que o pessoal não tem paciência, tal, isso aí também vem mudando um pouco, né? Eu acho que isso aí era mais antigamente. O time não está correndo, a culpa do preparador, machucou, a culpa do preparador. São inúmeros fatores que vão levar um jogador à lesão ou não. E muito desses fatores foge ao nosso controle. É claro que a gente tenta cercar de todos os lados, né? Os jogadores tentando fazer com que eles tenham a melhor recuperação possível, o melhor recovery possível, a melhor alimentação possível, né? O treino de uma forma controlada. Mas é claro que existem fatores que vão fugir do nosso alcance e vários deles podem fazer com que o jogador se lesione, né? Então eu acho que isso aí era uma coisa um pouco mais antiga, que o pessoal acabava colocando a culpa no preparador físico, porque o cara se machucou, e hoje já não é tão assim, né? São inúmeros profissionais que trabalham para fazer com que o atleta melhore sua performance e se machuque menos, né? Então acho que sempre, agora acho que está dividido esse tipo de, né, não é uma coisa assim que acusando o preparador físico, né? Entendi. Bom, vamos aqui com umas perguntas mais elaboradas, galera deve ser da educação física, né? Tiago, qual é seu cronograma ou periodização de treinamento da base? Aí ele citou algumas coisas aqui, várias trocas de programação durante o mês ou semestral. Eu vou falar um pouco sobre o Sub-20, tá? Que é a categoria que eu tô agora, que consigo falar com mais propriedade, tá? Bom, o nosso calendário, ele é tão ou mais congestionado quanto do profissional, porque a gente joga, ao mesmo tempo, o Campeonato Paulista, um campeonato longo, que ele vai ter ali 30 rodadas, e a gente joga o Campeonato Brasileiro também, junto com o Paulista. Então, ao mesmo tempo que a gente está jogando no meio de semana, por exemplo, igual são os profissionais, estão jogando de quarta-feira o Brasileiro, estamos jogando de sábado, domingo o Paulista, ou ao contrário, domingo o Brasileiro, e na quarta, quinta, o Paulista. Então, a gente tem que dividir as equipes, tentar fazer com que os jogadores que às vezes estão com uma carga maior, eles se recuperem em algum jogo, e a gente consiga rodar um pouco o elenco. Respondendo a pergunta dele ali, a gente teve uma preparação muito boa, a gente teve ali 60 dias de preparação, a gente conseguiu fazer uma boa base dos treinos de força, uma boa base de força e de potência para esses atletas, e a gente conseguiu suportar bem, e estamos ainda suportando. A gente fez a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras, e agora a gente está na semifinal do Campeonato Paulista, que a gente vai jogar contra o São Paulo na quarta-feira, já é o primeiro jogo já. E assim, com boa performance, pouquíssimos jogadores lesionados, e cedendo muitos jogadores ao profissional, né? Por semana ali, cerca de 2, 3 a 5 jogadores
vão pro profissional para treinar e às vezes vão pro jogo. Então a gente também tem que ficar atento que os jogadores às vezes jogam lá e volta para treinar com a gente, então a gente tem que observar como é que está a carga de treino dele, como é que está a recuperação dele. Então, apesar de no começo da temporada a gente fazer uma boa preparação, mas a gente tem que continuar dando estímulos de força, estímulos de velocidade e mantendo esse bom preparo físico deles ao longo do campeonato, apesar da gente não ter muito tempo mais para isso, né? O ritmo do profissional é totalmente diferente de um sub-20, né? Não é assim, não é tão diferente, tá? Não é tão diferente. Os jogadores eles já passaram o filtro da base, né? Então são jogadores profissionais, eles já tem esse filtro físico, técnico, tático, enfim. Mas eles jogam 2 vezes por semana, a gente também joga 2 vezes por semana. Os números de GPS não são tão distantes, né? Então, assim, é claro que eles são profissionais, né? E alguns jogadores que estão com a gente aqui vão acabar não chegando no nível profissional de Corinthians, né? Mas, tanto é que vários jogadores nossos aqui do Corinthians têm entrado em jogo do profissional lá, 2 atletas, eles já estão jogando, né, no profissional, eles ficam lá direto, então estão conseguindo acompanhar bem, assim, o ritmo, né? Então, eu acredito que a gente está bem próximo. De tudo que eles fazem lá, a gente também faz aqui, né? Então, os jogadores, eles chegam mais cedo para treinar, então eles chegam ali 1 hora antes de começar o treino, eles passam pelos exercícios de suporte ou preventivo, né? Então, eles fazem liberação miofascial, eles fazem exercícios de mobilidade, de core, proprioceptivos, depois eles passam na academia, eles fazem um treino de força ou potência ou membro superior, e só então que eles vão para o campo para fazer o aquecimento, onde é desenvolvido alguma capacidade física importante que a gente não vai conseguir desenvolver no jogo, por exemplo, o que o técnico vai conseguir desenvolver. A gente faz esse desenvolvimento de alguma capacidade importante e depois ele vai para a parte principal, que é a parte mais longa também, com o técnico e auxiliares, né? E aí, se necessário, ele faz um complemento após esse treino, ou um complemento técnico, ou mesmo um complemento físico, dependendo do atleta. E aí, como joga o brasileiro e o paulista junto, tem uma equipe A e uma equipe B? Como que vocês trabalham? É quase isso. Tem uma equipe que fica mais direcionada para o brasileiro e uma equipe mais direcionada para o paulista. Mas é claro que não é uma coisa fixa, né? Alguns jogadores, eles podem vir da equipe do brasileiro, jogar o jogo do paulista, às vezes ele está suspenso, às vezes está voltando de lesão, e o jogador do paulista jogar o jogo do brasileiro, né? O brasileiro, o nível ele é mais alto, principalmente nas primeiras fases do paulista, quando comparado com as primeiras fases do paulista, o nível do brasileiro é mais alto. Mas a hora que chega numa fase mais decisiva, por exemplo, do paulista, aí o nível se iguala. Que, por exemplo, a gente vai jogar contra o São Paulo, que é um time de nível bom de brasileiro, né? Então, aí acaba se equiparando, e como a gente já terminou o Campeonato Brasileiro, agora a gente volta todas as atenções para o paulista, né? Bom, o Leandro aqui, ele perguntou como é que é a transição para o jogador voltar quando ele está contundido. Quais os cuidados que você... legal. Bom, quando o jogador se lesiona, né, ele vai para o DM, Departamento Médico, né, lá ele tem a avaliação do médico, ele faz o exame se necessário, e aí ele se recupera. E ele começa a fazer a recuperação dele na fisioterapia. Ele vai para o fisioterapeuta, o fisioterapeuta começa a fazer a recuperação dele. Depois que ele sai do fisioterapeuta, ele vai para a transição. Ele vai para o preparador físico, o preparador fazer um recondicionamento das capacidades físicas dele, para ele depois suportar os treinos de campo da equipe principal. É claro que depende de quanto tempo esse jogador e qual foi a lesão que ele teve, né? Se o jogador, às vezes, ele fica muito pouco tempo no DM, essa transição é muito mais rápida. Se ele ficar muito tempo, a transição vai ser um pouco mais longa para a gente conseguir devolver esse jogador pro técnico e para os auxiliares e que ele consiga suportar
esses treinos de campo, né? Porque senão ele está voltando do DM. Então ele está com a velocidade abaixo, resistência abaixo, nível de força abaixo, né? A chance dele se lesionar de novo é muito grande. Então a gente tem que ter esse período de transição. A gente tem todos os protocolos, né, desenhados aqui no clube. E às vezes quando o jogador ele fica muito tempo parado, ele faz até algumas avaliações físicas para ver se ele está com o mínimo necessário para poder suportar os treinos de campo, né? Então isso a gente toma todo o cuidado para ele acabar, não ter uma recidiva, não voltar, né? Não voltar para o campo, já lesionar e ter que voltar de novo para o DM, que a gente não quer, né? Quer que o jogador permaneça o maior tempo possível à disposição do técnico, né? Anderson Matheus mandou aqui no ao vivo. Fale sobre a importância do treino de pliometria. Pliometria. Desenvolvimento do atleta. Muito importante. Pliometria é um método para você treinar potência, tá? Então, a gente usa, tá, esse método, a gente usa vários métodos aqui para desenvolver força e potência no atleta. A gente começa com adaptação ao treino de força, depois a gente passa para a força máxima, depois a gente usa alguns outros métodos, como o balístico e a pliometria e o treino complexo. A pliometria, ela vai dar ênfase no ciclo alongamento e encurtamento do músculo. Então, a gente trabalha ela usando os saltos, principalmente com peso corporal. Então, é um método para desenvolver potência, um método muito importante, e a gente utiliza durante a nossa progressão, né, de ganho de força e potência, é um dos métodos que a gente utiliza aqui no Corinthians, né, e eu acho que todo preparador aí deve usar esse método aí, porque é um excelente método aí para esse fim, né, para ganho de potência, dando ênfase no ciclo alongamento e curtamento do músculo. Acho que para todo esporte eles usam, né? Até em corridas de fundo, né, maratonista, enfim, 10 mil metros, eles também utilizam esse tipo de treinamento, né, porque ele vai ajudar também ao atleta, além de outros fatores, ele vai ajudar o atleta a ter uma economia de corrida, né. Então, ele é até usado em atletas de fundo, né. Adriana, parte cognitiva é trabalhar na parte da preparação física dos atletas? Ah, tá. Se a gente faz algum trabalho cognitivo, né, do atleta. Alguns trabalhos, sim. Alguns trabalhos a gente usa, alguns trabalhos são analíticos, que o atleta não precisa estar pensando a todo momento ali, mas a gente faz alguns trabalhos de agilidade, sim, que a gente utiliza a parte cognitiva para o atleta tomar algum tipo de decisão, juntando com a parte física, né? Então a gente faz sim e considera que é importante também. A Flávia perguntou, como o pessoal, jogador, né, que não vem jogando, se analisa, não vem jogando, vai um pouco mais no campo, como que faz a parte para aumentar o volume, a intensidade, conceitos e a parte técnica? Não, perfeito. Bom, o atleta que às vezes ele não vai para o jogo. O atleta que não vai para o jogo, a gente chama de G3, né, o grupo 3. Esse atleta está treinando. Então, ele treina um dia antes, ele treina mais do que os atletas que estão indo para o jogo, porque é um treino pré-jogo antes, um dia antes do jogo, 2 dias, é um treino um pouco mais tranquilo, vou dizer assim, tá? Para o pessoal entender. Mas só que esse pessoal que não vai para o jogo, eles treinam mais pesado. O dia do jogo, esse atleta que não vai para o jogo, a gente chama de não relacionado, não foi relacionado para a partida. Então, ele tem o treino num período diferente, no contraturno do jogo. E no dia seguinte do jogo, como ele não foi para o jogo, ele treina também. Então, esse atleta a gente não tem problema, que ele está bem treinado. Claro, não está indo para o jogo. O problema é o atleta que vai para o banco e não entra ou joga pouco. Porque no dia anterior ele acaba não fazendo muita coisa, porque ele pode ser que com 5 minutos ele entre e precisa jogar 90 minutos, 85 minutos, então ele não pode estar cansado, né? Vamos dizer assim. Aí chega no jogo, ele não entra, ou ele joga pouco, joga 5, 10 minutos. Então ele ficou 2 dias sem treinar.
com relação ao atleta que jogou, que vai fazer ali 10, 12 mil quilômetros, vai fazer 40, 50 sprints, né? 30, 40 acelerações e desacelerações, esse atleta ele não fez nada. Então ele se descondicionou, vamos dizer assim. Ainda não, né? Mas ele teve um nível bem menor de treino, como a pergunta ali, né? Então a gente tem que pegar no dia após o jogo, fazer algum tipo de atividade que a gente consiga aumentar esse volume dele, para ele não ficar com um condicionamento muito abaixo com relação ao atleta que está jogando, ou mesmo o cara que não está indo para o jogo. Só que tem que tomar cuidado também, porque às vezes tem um jogo que é muito próximo. Então, um dia após o jogo do Brasileiro, às vezes são 2 dias a menos de um jogo do Paulista. Também não dá para fazer uma carga também muito alta. Fazer como se fosse um coletivo, vamos imaginar assim, para ele ter uma carga alta, porque ele pode chegar no jogo que ele vai ser o principal dele, às vezes cansado, né? Então, a gente tenta compensar isso um dia após o jogo, ou diluir a carga dele durante a semana, ser um pouco maior, e se for possível a gente conseguir rodar o elenco, e esse atleta fazer um jogo semanal, também é de grande importância para ele não ficar realmente abaixo. Então, essa pergunta é muito boa, porque uma das maiores preocupações aí, eu acho, do preparador físico e da comissão em geral, é isso, como a gente consegue ter o jogador que não está entrando nos jogos, ele conseguir estar bem condicionado, bem treinado, para a hora que ele for requisitada, ele entrar num jogo, ele conseguir dar conta, né? Isso aí também vai para aquele cara que acontece mais no profissional, né? Não sei se a base acontece. É aquele jogador que não tá afastado por algum motivo, castigo, uma punição que ele tomou. Também entra nesse jogo, né? Marcelo perguntou como que funciona o controle das cargas semanais. Em semana. Bom, boa pergunta aí do Marcelo também. Aqui a gente usa o GPS, tá? Então a gente tem o GPS em todos os jogadores, em todos os treinos. E daí o GPS ele vai dar para a gente algumas métricas importantes. Então a gente faz um cálculo baseado no que o atleta fez no melhor jogo dele, por exemplo, numa métrica de qual a distância percorrida, qual o número de sprints, o que ele já fez de melhor num jogo. E daí a gente multiplica isso aí por alguns fatores, né, que isso aqui é interno aqui do clube, né, e a gente consegue ter um controle semanal para diversas métricas. Então a gente sabe, por exemplo, que o atleta ele tem que percorrer durante a semana, por exemplo, 32 mil metros. Então a gente vai controlando para que o atleta ele chegue bem próximo dessa métrica. E assim com várias outras métricas, como sprint, aceleração, desaceleração, distâncias percorridas em alta intensidade. Então a gente tem as métricas semanais que o atleta vai fazer e a gente distribui durante a semana, para cada treino, a gente distribui o volume total dessas métricas, de acordo com o dia da semana, de acordo com a proximidade ou não dos jogos, né? Usando ali conceitos de fisiologia, bioquímica e do treinamento desportivo, para a gente conseguir fazer esse controle de forma bem precisa e bem assertiva. Já que a gente tem essa ferramenta, a gente tem que usar, porque a gente pode ficar no achômetro, né? Pô, eu acho que... É claro, a gente tem as escalas de percepções também, que a gente utiliza, mas o GPS ele te dá um norte e uma faixa de trabalho, assim, que você não trabalha nem de menos e nem de mais. Você consegue ser bem assertivo no que você está fazendo, né? Então, acho que para a gente que quer trabalhar em alto nível, né, para as equipes que querem jogar realmente em alto nível, uma ferramenta muito importante aí para a gente, que a gente utiliza muito aqui, né? Fábio, perguntou aqui, quando o jogador vem jogando direto, a gente fala aqui no futebol, aquele famoso fominha, né? O que você faz para dar atenção na recuperação, na hidratação, na alimentação, no sono, no quadro preventivo de força, na potência, na parte física dentro da academia e nos treinos no campo?
Não, perfeita. Puta, excelente pergunta. Essa aí resume bastante tudo que o preparador faz, né? Bom, o atleta todo atleta que ele joga, né, que ele jogou uma partida, a gente tem um protocolo de recuperação. Então, a gente vai ter uma alimentação logo após a partida, ele já vai se alimentar ali. Vão ter dias que a gente vai fazer uma crioterapia com ele logo após o jogo. Vai ter hidratação logo após o jogo ali no vestiário, com isotônicos, água, carboidrato. E ele tem alimentação e ele vai ter o descanso. No outro dia, ou um dia depois, né, dependendo da programação aí semanal, ele vai para o clube, ele faz uma liberação, ele faz um recovery na fisioterapia, ele usa botas pneumáticas, massagem, enfim, todo o repertório aqui que a gente tem aqui na fisioterapia aqui do clube, para ele já estar se recuperando de uma forma mais rápida, né? E daí a gente faz uma progressão com ele também nesse retorno, 2 dias depois, porque a gente percebe que ainda ele não está totalmente recuperado, então a gente controla a carga dele. Então acho que esses são os principais protocolos assim que a gente utiliza, né? De alimentação e descanso e controle de carga. É claro que durante todo o ano a gente faz o exercício de suporte ou preventivo ali, que eu já tinha comentado aqui anteriormente. A gente faz os treinos de força, sempre a manutenção de força, ganho de força no início, depois a manutenção dos níveis de força dele, porque já é comprovado isso, né? Atletas mais fortes, com melhores níveis de força, eles se desgastam menos no jogo. Então eles recuperam mais rápido, mas porque eles se desgastaram menos. Então a gente mantém esses atletas com bons níveis de força para isso, para eles se desgastarem menos e estarem prontos de forma mais rápida, porque a gente sabe que às vezes vai ser importante a gente chegar numa reta final de competição, que a gente precisou utilizar os atletas jogo quarta, domingo, durante 2, 3 semanas, né? E se possível, a gente fazer um rodízio. O atleta fez 3, no máximo 4 jogos, a gente tenta dar um descanso, 4 jogos seguidos, né? 3 jogos seguidos. Jogou quarta, domingo, tenta dar um descanso para ele fica fora de um jogo, para ele poder se recuperar e a gente conseguir dar um treino de força importante. É claro, se o clube precisar, o técnico precisar dele, ele vai para o jogo, tá? Mas a gente está pensando numa longevidade, o atleta manter um nível de performance durante todo o ano, então às vezes é pontual esse tipo de intervenção, né? Entendi. Legal. O Richard perguntou aqui, já aconteceu, né? Até no futebol de campo tem um jogador, 1 ou 2 jogadores que vieram do futsal, no campo. Quando acontece isso na categoria de base, o garoto sair do futsal e o campo, se tem a mesma preparação, se o preparador físico do futsal tem a mesma metodologia do futebol, né, nessa parte de preparação, vocês fazem alguma adaptação? Ou vocês avaliam ele ali na hora e falam, não, tem condição física boa para ir para o jogo mesmo? Os atletas nossos, que assim, 99%, né, que vêm do futsal, eles vêm cedo. Eles vêm ali com 13, 14 anos, eles já estão migrando. O atleta está migrando do futsal pro futebol de campo. O atleta que vai seguir no futebol de campo. Porque tem atletas que eles continuam no futsal, né, e jogam, são felizes, e nada de errado com isso. Mas o atleta que ele quer migrar para o futebol de campo, é feito mais cedo isso. Então é mais fácil de você adaptar o atleta, né? Com 12, 13 anos ali, no máximo 14. Então eles seguem a programação normal aí da categoria. Mas falando em alto rendimento, o atleta, por exemplo, de uma categoria sub-20, talvez, de um profissional que venha do futsal para o futebol de campo, ele vai sofrer bastante. Porque as demandas físicas, né, vão ser bem diferentes, né? Então, aí teria que talvez fazer um processo de adaptação com ele, uma transição, enfim. E talvez ele nem conseguisse se adaptar para jogar em altíssimo nível, tá? Tô falando altíssimo nível, não o atleta amador ali, que brinca futsal e joga society, joga campo, isso aí não tem praticamente diferença nenhuma, né? Mas pro alto rendimento, sim. Talvez ele nem consiga se adaptar para jogar em alto rendimento ou demore muito, né? Porque o atleta que está chegando no profissional, às vezes, do Corinthians,
ele está construindo um lastro físico, técnico e tático, desde lá do sub-12, sub-13, sub-14, 15, 16, 17, 20, para ele conseguir chegar no profissional e performar bem, né? Ele não está chegando ali do nada, né? Ele tem ali 8, 6, no mínimo 5 anos de trabalho para ele conseguir suportar, né, um jogo de altíssimo rendimento, né? Tá, aqui o Durval perguntou quantos anos deve ser usada a musculação para o garoto na preparação. Tá. Vou falar da musculação com sobrecarga, tá? A partir de 14 a gente utiliza aqui. O atleta já vai estar mais pronto, né? Tem os hormônios ali mais pronto, mas não que ele não faça, desde lá do sub-10, sub-11, trabalhos com peso corporal, né? Sub-12, enfim, a gente tem já os preparadores físicos lá da nossa base aqui, eles já vão preparando o movimento do atleta com peso corporal, melhorando todo o repertório dele, para quando ele chegar aqui no sub-14, ele já ter uma base de movimento que permita a gente começar a colocar sobrecarga nele, claro, de forma gradual e progressiva, e aí no sub-15, sim, já vamos ter um aumento já considerável na carga desse atleta, 17, 20, para que ele consiga ter bons níveis de força, né? Então, acho que é essa a preparação, mas com sobrecarga com 14 anos. Bom, já estou chegando aqui no final. Uma pergunta pessoal aqui para você. Ela perguntou aqui quais são, André perguntou, quais são suas metas na carreira, pessoal? Um sonho maior que você tem na sua carreira? Onde você quer chegar? O meu sonho, quando eu comecei, era trabalhar no futebol de alto rendimento, né? Vamos dizer aqui, o Corinthians Sub-20, por exemplo. Jogar com torcida, jogar num estádio. Agora é trabalhar no profissional do Corinthians. Bom, as perguntas todas foram respondidas, até as mais difíceis, né? O pessoal elaborou negócio legal, foi estudar ou já trabalham com isso, né? Não, mas, Diogo, as perguntas de alto nível, cara. Pô, muito bom. Teve uma aqui, mas eu acredito que essa aqui você vê bem fácil. Ele perguntou se você era preparador físico, ele achou que você era um coordenador já na parte de preparação física. Mas ele não, sou preparador físico, né? Perguntou se todas as categorias tinham um preparador físico. Não. Ah, tá. Não tem nem como. Por exemplo, eu sou auxiliar do Sub-20. No Sub-20 são 2 preparadores físicos, né? Que a gente trabalha para dar conta de transição e às vezes viaja, por exemplo, às vezes tem jogo, vamos imaginar, em Goiás, né? Então vai a delegação no Rio de Janeiro, vai a delegação às vezes 2 dias antes, então eu fico dando treino para o pessoal que não viajou, né? Então, só no Sub-20 são 2 preparadores. Aí no Sub-17 tem o preparador do 17, tem o do 16, tem o do 15. Cada categoria tem o seu preparador, porque as demandas elas são muito grandes, né? Você tem muita coisa para fazer. A gente tem um preparador físico aqui, que ele só dá treino de força, ele só fica na academia. Ele que organiza e elabora, junto com os outros preparadores, os treinos de força de cada categoria, então ele só fica na academia, né? Então, além dos estagiários que a gente tem aqui, porque a demanda de trabalho ela é muito grande, são muitos atletas, né, por dia, passando no CT, né? Então, para conseguir dar atenção para todos, a gente tem que ter um staff grande, né? O Duval falou que pena, vai para o Santos, para o Santos Futebol Clube. O Marcelo aqui mandou um abraço para você, falou que trabalhou com você em 2019, que aprendeu muita coisa. Sim, Marcelo, abraço, analista lá, trabalhei com ele no São Bernardo, quando tive experiência lá no futebol profissional, a gente jogou um campeonato paulista. Um abraço aí para o Marcelo. Você já respondeu quantas pessoas tem também, né? Teve uma pergunta aqui, quantas pessoas trabalhavam no categoria? Então, isso na preparação física, né? A gente tem um coordenador e cada categoria tem o seu preparador físico, além do treinador da academia. E o staff, por exemplo, da categoria, gira em torno ali de 10, 12 pessoas, né? Porque daí tem o técnico,
aí tem 2 auxiliares, tem o massagista, roupeiro, tem o fisioterapeuta, né, que trabalha com a gente, o treinador de goleiro, o analista, enfim, o coordenador técnico, o supervisor. Então, o staff é grande. Por isso que eu falei para você que, assim, é nível de profissional, né? Você pega, por exemplo, o Corinthians Sub-20, ele é nível de um profissional né, de Série B, de Série C aí de brasileiro, tranquilamente, pelo investimento que a gente faz, e para depois colher os frutos, né? Porque daí os atletas, eles estão chegando no profissional, estão sendo vendidos, estão gerando dinheiro para o clube. Então, na verdade, é um investimento, né? Que o clube recebe depois, com a venda desses atletas, ele paga um atleta ali vendido, ele paga muitos anos, na verdade, de base, né? Então, é um investimento que o clube faz, né, na categoria de base, e que acaba trazendo muito retorno, né? Então, isso aqui, na verdade, não é gasto. Às vezes o pessoal vê e fala, nossa, mas precisa de tanta gente para a gente formar atletas com excelência. Esses atletas, eles ou ajudarem de forma técnica, tática, o Corinthians, ou então serem vendidos e ajudar de forma financeira o Corinthians sempre manter boas equipes, né? Então, é um belo investimento que o clube faz ali e acaba dando bastante retorno, né? Uma última pergunta e mais uma finalizando. Qual é o jogador hoje que está no profissional, que vai jogar quarta-feira aí com o Flamengo, que passou por você aí, e não desceu mais, só ficou no profissional? Ó, passou aqui recentemente aqui com a gente aqui o Du Queiroz, né? O Du foi meu atleta aqui em 2020, né? Trabalhei com ele no Sub-20. Depois ele passou pelo Sub-23, ele ficou mais um ano, e depois ele foi pro profissional, e aí vem jogando, é titular, né? Excelente jogador, mas que a gente trabalhou aqui. Mas é um menino que ele vem desde lá, não fui só eu, né? Vários outros profissionais, é um menino que vem lá desde baixo, né? O Watson, outro menino que estava nesse grupo, mesma idade do Queiroz, né? Que estava jogando no Sub-20 também, aqui passou com a gente, mas vem desde antes, né? De categorias mais baixas, que passou com a gente e está jogando. Mesmo porque também o Duri não tem mais idade para voltar, né? Mas o nível dele já é nível profissional já e é um atleta, né? Que passou pela base, foi todo formado aqui e que vai dar bons frutos aí pro Corinthians, né? Legal. Bom, e finalizando, né? Já te agradecendo por ter aceitado o nosso convite aí, demorou, né? Foi uns meses aí que você estava nos campeonatos. Qual frase que você quer deixar, ou qual título que você quer deixar para o pessoal que viu a live aí, né? Que mensagem você quer deixar para a galera que vai ver lá no YouTube também? Ah, legal. Bom, duas coisas, tá, Diogo? Uma, eu quero falar um pouco eu tenho um programa de treino, tá? Que chama Train Like a Pro. É pro atleta amador, enfim, jogador, né, que tá jogando em quer entrar em algum time de base, e vai treinar na academia, às vezes não sabe o que faz, que método que usa, se faz 3 de 10, 3 de 8, faz musculação normal, né? Então, eu tenho um programa de treino que ele dura 3 meses, só olhar lá no link, lá na minha bio, tem o site ali, entra ali, se quiser mais informações, é só me chamar, Fernando Rossini 1, é o meu Instagram. Então, o pessoal que quiser saber um pouquinho mais, é uma programação completa de treino, com todas as progressões que a gente usa aqui também no Corinthians, para o atleta né, que quer melhorar a sua performance, que quer machucar menos, ele pode procurar lá que vai ter, se precisar de alguma dúvida, alguma coisa, é só me chamar, tá? E a mensagem que você falou ali, acho que é o que eu falei no começo ali, que você tinha me perguntado, né? Se você tem um sonho, se você quer trabalhar com futebol, né? Não deixa que nada te impeça, procure se qualificar, invista na sua educação, invista no seu network, vai fazer curso, vai trabalhar e comece, tá? Comece. Eu acho que eu demorei, às vezes, um pouco para entrar num clube, né? Com aquele meio receio, pô, será que não estou preparado? Você nunca vai estar preparado. Você só tem que começar. E se for seu primeiro trabalho num clube aqui do Corinthians, como estagiário, que seja, porque daí sua evolução vai ser mais rápida, porque você vai estar trabalhando com uma nata ali do futebol, né? Às vezes o cara que vai começar, né, numa escolinha, ele vai ter a sua evolução, mas vai ser mais lenta, né? Então, se você tem interesse, vá atrás, comece, procure o seu caminho, se qualifique, que as coisas daí vão acontecendo, né?
Bom, galera, essa foi a entrevista do Fernando Rossini. Tinha chamado ele de Rossi. Aí ele falou, pô, tá errado. Não, é intimidade aí, estamos criando uma intimidade. Então, galera, quem não Sim. viu agora, vai ver lá no canal do YouTube, chama Personal Psicocare, PPC, é o canal de entretenimento aqui da Baixada Santista. Estamos aqui em Santos, acho que foi por isso que a pergunta para você vir para Santos, né? Quem sabe um dia, ninguém sabe, né? Quem sabe, claro. Deixa na mão de Deus. E é isso aí, valeu, Fernando. Logo, logo a gente Obrigado, faz um viu, Diogo? O convite aí, boa noite. e fotos. E quando der, um dia a gente conseguir subir aí para conseguir gravar com você ao vivo aí teus treinos. Tá bom? Beleza, velho. Claro. Valeu, Diogo. Que Deus te abençoe. Valeu. Amém. Tchau. Abraço.